Bom dia, galerinha. E estamos aqui nós mais uma vez, né? Finalizando a nossa semana, sexta-feira, certo? Dia 19 de junho, para finalização da nossa semana com as correções, né, pessoal, dos exercícios valendo nota que vocês me entregaram, certo? Da avaliação de rendimento que vocês me entregaram, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, inicia-se no exercício 1, das atividades para casa, enfim. Antes de mais nada, parabéns pela participação de todos, mais uma vez nessa semana, tá? Deixo aqui meu parabéns, meu joinha, para todos que participaram e para todos que entregaram também esses exercícios, tá? Que aí já está compondo a sua nota de segundo bimestre. Então, parabéns a todos, tá? Então, vamos lá para essa correção de hoje, para finalizar a nossa semana de exercícios, né? Com o conteúdo de números inteiros, positivos e negativos. É claro que a semana que vem a gente começa a trabalhar com as operações com esses números, né? Envolvendo números negativos. Então, semana que vem a gente começa com as operações entre eles. Bom, mas isso é para a semana que vem. Vamos lá então. Exercício 1. Escreva a temperatura registrada em cada termômetro. Então, ó, tem a temperatura no termômetro e tem a lupa, para ficar mais fácil para vocês olharem, tá? Então, aqui, ó, tá na parte positiva, tá na parte azul. Então, tá entre 20 e 30. Na verdade, tá entre 20 e 25. E aí, um pauzinho para frente, dois pauzinhos para frente, três pauzinhos para cima, ou seja, 20, 21, 22, 23, positivo. Então, aqui esse termômetro marca 23 graus Celsius, ok? Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor para todo mundo. Segundo termômetro, próximo do menos 10, mas a lupa confirma que realmente está exatamente no menos 10. Menos 10 graus Celsius. Terceira lupa, C, ainda na parte negativa também, próximo a menos 20, ou seja, entre menos 10 e menos 20. Aí aqui, como vocês podem ver na lupa, ó, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, nesse mais demarcado aqui, menos 16, menos 17, e aí a gente confirma que está no menos 18. Menos 18 graus Celsius. E aqui, termômetro positivo, perto do 5, entre 5 e 10, a lupa confirma que está no 6, 7 graus Celsius. Ok? Então vamos lá para o 2. Veja a seguir o extrato bancário de Marcelo, referente ao mês de junho de 2018. Está aqui o extrato, com todas as movimentações. O número do documento da movimentação, isso aqui já é um extrato bem mais real, né, galerinha? As datas das movimentações, o que foi feito em cada movimentação e o valor. E aí, como vocês podem ver, valores positivos e valores negativos. Mas aqui o saldo está completo, tá? O extrato está completo, com o saldo atual na última movimentação. Depois da última movimentação do dia 20 do 7, 23 do 7, ainda não, ele ficou devendo R$ 68,70. Vamos ver o que pergunta para nós sobre esse saldo. Qual foi o maior valor descontado no extrato bancário? Maior valor descontado, ou seja, dentre os negativos, que só tem um, na verdade, né? Porque isso aqui é o saldo. Dentre os negativos, o maior de todos. Mesmo se a gente for comparar, se essa fosse uma movimentação, o maior valor descontado foi R$ 590. Qual foi o maior valor descontado? Menos R$ 590.
tá? Não precisa nem de colocar que foi um cheque compensado, só tá perguntando o valor, perfeito. Quer colocar que foi um cheque compensado de menos 590 ou de 590, porque se é compensado já é negativo. Pode colocar, fique à vontade. Em qual dia foi registrado o maior crédito? Qual foi esse valor? Maior crédito positivo. Então, aqui a gente tem saldo. Então, pode ser considerado um crédito. Um depósito de R$500 também, crédito. R$75 crédito. E compra com cartão crédito. 240. Mas dentre esses créditos, qual foi o maior? Tá aqui. 590. Em qual dia foi registrado o maior crédito? Dia 5/7. Qual foi esse valor? R$560 positivo. Qual era, item C, qual era o saldo bancário de Marcelo ao final do dia 16 de julho? Cadê o dia 16? Aqui. 16 de julho, ou seja, tá pedindo para calcular até aqui, ó, dia 16 de julho, depósito em cheque de R$75, ou seja, ele depositou um cheque de R$75 que aumentou a conta dele. Qual era o saldo bancário de Marcelo no final do dia 16, aqui no final? Então, a gente vai ter que fazer essas continhas até aqui, ok? Bom, pessoal, só tentei melhorar um pouquinho aqui para nós, tá? E vamos começar, então. 135,80, que já existia. E o próximo dia aconteceu um depósito de 560,40, ou seja, mais 560,40 centavos. Vamos calcular. 0 mais 0, 0. 8 mais 4, 12. Sobe 1. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. 5 mais 1, 6. Ou seja, 696,20. Desses 696,20... caiu um cheque de 590, então vamos subtrair. 696,20 menos 590 reais, para ver quanto sobrou. 0 tira 0, 0, 2 tira 0, 2, 6 tira 0, 6, 9 tira 9, 0, 6 tira 1, 6 tira 5, 1. Sobrou positivo 106,20, porque o que ele tinha era maior do que o que foi descontado. Então, sobrou positivo. Além de sobrar R$75 de um depósito, ou seja, R$106,20 mais 75 reais. 0 mais 0, 0. 2 mais 0, 2. 6 mais 5, 11. Sobe 1. 7 mais 1, 8. 1 mais nada, 1. Ou seja, ao final do dia 16 de julho, ele tinha um crédito positivo de R$181,20. Lembrando que nós estamos falando de money, dinheiro, R cifrão, R$181,20, ok? Bom, depois do exercício 1 e 2 da 126, vocês fizeram e me entregaram e contou notas da semana de vocês. O exercício 3 da página 127, usando números positivos e negativos. Então, vamos lá para a correção. Escreva a altitude de cada localidade em relação ao nível do mar. E aí, pessoal, vocês viram também durante a semana toda em vídeos falando de que o nível do mar também serve de ponto de referência
para essa reta numérica, né? E o nível do mar é o 0, abaixo do nível do mar é as profundezas, ou seja, os valores negativos em relação ao nível do mar, e acima do nível do mar os valores positivos, as alturas ou altitudes. O ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, com aproximadamente 2.994 metros de altitude. Como que nós representamos esse número aí? Então, se é de altitude ou altura, positivo. 2.994 metros. Pode colocar o sinal de positivo ou não precisa, tá, pessoal? Porque o número, para ser positivo, ele não precisa necessariamente de ter o sinal de positivo, tá? Se ele não tem sinal nenhum, ele também é positivo, tá? Então, você poderia deixar assim também, 2.994 metros, porque eu vou saber que é positivo. Letrinha B. Jacques Piccard e Don Walsh atingiram a profundidade de 10.912 metros a bordo do submarino. Me perdoe a pronúncia, tá, pessoal? Jesus. A bordo do submarino Tristest na Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico. Bom, gente, se atingiram a profundidade, como que eu escrevo, então, essa informação? Menos 10.912 metros. Essa, sim, precisa obrigatoriamente de ter o sinal de negativo. Letrinha C. O Monte Kilimanjaro é o ponto mais alto do continente africano, com aproximadamente 5.895 metros de altitude. Altitude, volto a repetir, altura. Então, isso fica positivo. 5.895 metros positivo. Ou seja, não precisa de colocar o sinal, porque todos nós sabemos que é positivo. Caso você queira colocar o positivo, fique à vontade. D. Sem chorar, hein, galera? O navio Titanic está naufragado. Não vão recordar. Querer chorar aí não, pessoal. Mas afinal o filme é muito bonito, né? O navio Titanic está naufragado a 3.658 metros de profundidade no Atlântico Norte. Profundidade de novo, tá, galera? Como que eu, então, expresso essa informação? Menos 3.658 metros, ok? Dessa página 127 era só o exercício 3, tá bom? Então, agora eu vou ajeitar aqui para os próximos. Vamos lá, então, exercício 5 da página 128. O gráfico apresenta o saldo bimestral de uma empresa no ano de 2018. Lembrando que bimestral refere-se a um período de 2 meses, tá? Bimestral, 2 meses, tá bom? E aí o bimestre escolar, pessoal, varia, tá? Varia um pouquinho, na verdade um pouquinho sempre para mais, né? Para mais. Então, o bimestre escolar é um pouquinho diferente dos 2 meses que refere-se a bimestral. Mas vamos lá. Aqui está o saldo bimestral da empresa, em 2018, começando de janeiro, então ó, sempre 2 meses, né? O gráfico sempre mostra o período de 2 meses, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Ou seja, 12 meses, 6 bimestres. E lucro ou prejuízo dessa empresa, ok? Então, vamos para as perguntas. Em que bimestre a empresa obteve o maior saldo? Maior saldo. R$31.000 positivo. Se está falando de maior, precisava de ser positivo. Em que bimestre? Primeiro bimestre. Primeiro
bimestre. Janeiro e fevereiro. Qual é o menor saldo obtido? Menor. Tá aqui, ó. O pior de todos, o prejuízo maior de todos, ou seja, o menor saldo. R$ 15.800. Qual é o menor saldo? Esse aqui. Menos 15.800. Esse saldo ocorreu em qual bimestre? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Saldo do quarto bimestre. Julho e agosto. Julho e agosto. Ok? Letrinha C. Essa empresa obteve lucro ou prejuízo no bimestre correspondente aos meses de maio e junho. E por quê? Então vamos lá observar. Maio e junho. E aí? Teve lucro ou teve prejuízo, galera? Muito bem, prejuízo. E eu sei que vocês acertaram daí. Prejuízo. Mas corresponde, né? Por quê? Pois o saldo é negativo. Dá para perceber que o saldo era negativo. Fechou, galerinha? Esse é o exercício 5 da página 128. E agora, para finalizar, exercício 1 e 2 da página 132, falando um pouquinho, ou, né, os exercícios um pouquinho mais relacionados à reta numérica. Exercício 1. Na reta numérica abaixo, as letras representam números inteiros. A, B, C, D, que é o 0, E, F e G. Assinale as letras que representam números negativos, levando em consideração que o 0 é o neutro e é o centro da sequência que determina que para a direita são os positivos e para a esquerda os negativos. Então, as letras que representam os números negativos são C, B e A, ou ABC. A, C e B. Ok? Letrinha B. Na letrinha B, pede, comparando as letras duas a duas, identifique qual delas representa o menor número. Menor. Então, ó, você pode ver que sempre está comparando de duas em duas e aí está te perguntando qual dessas letras é a menor. A ou F? A ou F? Quem é menor? A ou F? Quem é menor? O A é negativo, portanto é menor. B ou C? B ou C? Os dois são negativos, mas o B está à esquerda de C, ou seja, B é menor. C ou D? C ou D? D é 0. Só que o C é negativo, ou seja, ainda é menor do que 0. Então, C é menor. D ou E? D ou E? 0. Se aqui é 0, aqui provavelmente é 1. Quem é menor? O D é menor. Porque o D é 0 e o E seria 1. Letrinha C, ou seja, item C. A letra D representa um número positivo ou negativo? Justifique. Acabei de falar num exercício... Acabei não, né? Falei terça-feira para vocês, num exercício lá da primeira remessa de exercícios da segunda,
que o zero era neutro, não era considerado nem número positivo nem negativo. Então, a letra D representa um número positivo ou negativo? Na verdade, nenhum dos dois termos. Nem positivo, nem negativo. Por quê? Porque o zero é considerado como neutro. Por isso que ele não é considerado nem positivo e nem negativo. Ok? Agora sim, finalizando o exercício 2 da página 132. Alguns produtos alimentícios industrializados devem ser conservados a baixa temperatura. Isso a gente sabe, né, galerinha? A qual deve estar indicada na embalagem do produto. Então, prestem atenção aqui nessa frase da embalagem, ó. Mantenha congelado a menos 12 graus Celsius ou menos. Ou seja, ou menos 12, ou menos 13, ou menos 14, ou menos 15. Então, de menos 12 graus ou menos, porque a lasanha precisa ser conservada de menos 12 graus Celsius para menos, né? Que é mais gelado ainda. Batata palito mantenha congelado até menos 18 graus Celsius. Então, a batata, ó, até menos 18 graus Celsius. Então, poderia ser menos 17, menos 16, menos 15, menos 14, menos 13, enfim. Mas não pode ser a menos 19, ou a menos 20, ou a menos 21. É até. E aqui de menos 12 ou menos. Então, diante desses detalhes, quais dos produtos podem ser armazenados em um freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius? Acabei de falar que a batata palito pode até a menos 18, não pode a menos 19, não pode a menos 20. Então, qual dos produtos podem ser armazenados no freezer a uma temperatura de menos 20 graus Celsius? A lasanha, porque ela pode a menos 12 ou menos. Então, a menos 20, a lasanha. E a uma temperatura de menos 10, aí sim a batata, porque ela pode ser congelada até menos 18, mas ela pode ser a menos 17, menos 16, menos 15, 14, 13, 12, 11 e menos 10. Então, a menos 10, a batata palito. Certo? B. Escreva 3 temperaturas em que podemos regular um freezer para armazenar os dois produtos simultaneamente, ou seja, os dois produtos juntos. Então, tá aí o detalhe que a gente acabou de falar, inclusive que ajudou a gente responder a A. A batata palito de 18 para mais, porque é até menos 18. E a lasanha de 12 para menos. Então, a lasanha pode ser armazenada a menos 12, mas ela também pode ser armazenada a menos 13, a menos 14, e a batata também, porque ela vai até menos 18. Então, ó, vamos aproveitar que a batata pode ser congelada até menos 18. E aí, ó, menos 18 graus Celsius. Tá pedindo 3, tá, pessoal? 3. Qualquer uma dessas 7 temperaturas que vocês escreverem, elas podem ser
aceitar os 2 produtos congelados, reservar, né? Armazenar, na verdade, os 2 produtos ao mesmo tempo. Ok? E a letrinha C. Alguns desses produtos podem ser armazenados a uma temperatura positiva? Não. Justifique, ou seja, por quê? Bom, gente, tá lá na embalagem, né? Porque ambos devem ser armazenados em temperaturas negativas. Então, isso aqui é só para resumir. Ok? Bom, sendo assim, parabéns mais uma vez pela participação de vocês nas aulas da semana, pela participação também na entrega das atividades valendo nota, né? E uma ótima sexta-feira para todos vocês. Se precisar, estou no WhatsApp, tá? É só chamar que eu ajudo vocês e ainda tiro algumas dúvidas, claro. Do mais, boa sexta-feira de trabalho, bom final de semana a todos. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, continuem abençoando, né, a todos vocês aí. E até segunda, se Deus quiser, com uma nova semana de trabalho e aí toda explicadinha mais uma vez para a gente desenvolver. Ok? Até mais, galerinha. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.